Olá, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Firmes e fortes? Quero dizer que é uma grande alegria para mim poder, mesmo assim à distância, estar falando com vocês. Dizer que estou com muita saudade de vocês, sintam-se abraçados, cumprimentados por mim. Mas quero dizer que apesar dessa distância, eu trago vocês na minha mente e no meu coração, tá bom? Eu tenho aqui a imagem de vocês sentados em forma de um na sala e eu falando. Apesar de ser nova essa maneira, mas mesmo porque eu gosto de interagir com vocês, de olhar, ver o semblante de vocês, ver o rosto, falar, ir para a lousa. Mas vamos tentar aqui então dar essa nossa aula de EBD, tá bom? Peço a paciência de vocês aí. E antes disso, vamos orar para começar? Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai bendito, santificado seja o teu nome em toda a terra e em todo o céu. Pai querido, eu suplico agora, Deus, por estes jovens, Santo Deus, estes amados amigos e irmãos, Santo Deus. Esteja guardando, protegendo a vida de cada um, Santo Deus. Pai querido, mesmo à distância, mas com eles no coração e na mente, Santo Deus. Ajude-nos agora, Pai, a termos uma aula produtiva, uma aula onde possamos aprender a Tua palavra, Santo Deus. Ilumine os nossos pensamentos, Santo Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar agindo, ó Pai, e nós possamos estar aprendendo, ó Deus, agora neste momento. Guarde a Tua igreja, Santo Deus, no mundo inteiro, principalmente agora clamo pela igreja em César, pela vida do pastor Nino e sua família, Santo Deus. Cada pastor ali em César, cada líder, Santo Deus. Clamo, ó Pai, que o Senhor venha guardar, proteger, curar os enfermos, ó Deus, e estar conosco sempre, ó Pai, neste momento tão difícil, ó Pai. Mas clamo também, ó Deus, que o Senhor venha revestir os nossos corações e as nossas mentes com a Tua paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, antes de tudo, não saia com dúvida dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, você vai ali embaixo e você vai ter espaço para você digitar sua dúvida, seu acréscimo, sua colaboração, tá bom? E mesmo se você não quiser fazer isso, no grupo dos jovens tem o meu número ali. Você pode me chamar no privado e falar, olha, eu tive dúvida, olha, eu achei isso aqui, olha, fica à vontade, vai ser um prazer para mim, tá bom? Sem contar que você pode também chamar os pastores da igreja e tirar essas dúvidas com ele também, com eles, com o Filipinho, com o irmão Nelson também, tá bom? Gente, vamos lá, nós temos 2 lições para avançar, porque a lição da revista foi dada um stop break, né? E nós vamos trabalhar agora, nesse período de reclusão, aí as epístolas de Pedro. E nós estamos numa lição atrasada, então coube a mim a árdua, mas gratificante e prazerosa missão de passar esse conteúdo a vocês, tá bom? Então, sem mais delongas e demoras, vamos lá. A epístola, as 2 epístolas de Pedro, elas se iniciam da seguinte maneira. A primeira Paulo não, se é de Pedro não pode ser Paulo. Se iniciar Pedro, apóstolo, isso na primeira. E na segunda ela tem um acréscimo. Simão Pedro e o acréscimo de servo e apóstolo. As 2 pessoas são as mesmas? São, sim, com certeza. Mas é nome composto? Não, não é nome composto. É que Simão era o nome dado de nascimento da família judaica. Tanto é que era um nome até comum. Você vai encontrar algumas variações desses nomes em Israel, ali, Simeão e o próprio Simon, né? Que os americanos usam muito, né? Mas então de onde vem o nome Pedro? O nome Pedro, se você abrir aí, eu não vou abrir, porque são dados que você consegue facilmente, eu vou dar passagem. Se você abrir aí no livro de João, capítulo 1, versículo 42, você vai ver que quem dá o nome de Simão, o nome de Pedro para ele é Jesus, só que ele chama Cefas. Então Jesus fala, você Simão, filho de tal, e aí chama ele de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro, tá bom? Então é Jesus quem dá o nome de Pedro,
E você pode encontrar então essas três variações, se referindo a Pedro: Simão, Cefas e o Pedro. Tá bom? Avançando um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais da família dele. Primeiramente, não só da família, mas de Pedro. Pedro, como já fala as duas cartas, era apóstolo de Jesus. Pedro era também uma pessoa. Pedro era de uma família de pescadores, é muito fácil atestar isso na Bíblia. Pedro era casado e Pedro era da cidade, ele morava em Cafarnaum, que é uma cidade da Galileia. Isso você encontra em Lucas 4, de 31 a 38. Só que ele era natural ou de nascença da cidade de Betsaida. Isso você consegue atestar em João 1, 44. Outra coisa que nós temos que falar, não podemos passar, é que Pedro foi uma figura, um líder muito importante da igreja primitiva. Tá? Se você abrir em Gálatas 2, 9, quando Paulo ele vai até Jerusalém para explicar ou para falar do seu ministério, ele vai ali falar, ele cita como pilares da igreja Tiago, Pedro, ou Cefas em uma Bíblia, e João. Então, percebe-se a importância dele. E ali você percebe a importância quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, que ele fala que ele foi para os gentios, ou a missão dele junto com os gentios, assim como a missão de Pedro foi com os judeus. Isso não significa que Pedro não evangelizou judeu e nem que Paulo não isso não significa que Pedro não evangelizou gentil e nem que Paulo não evangelizou judeu. Ou seja, o ministério maior de Pedro foi com os judeus e o de Paulo com os gentios. Então você percebe isso, inclusive Atos, ele vai trabalhar em duas partes. A primeira parte ele vai falar do ministério de Pedro e a segunda parte ele vai trabalhar o ministério de Paulo. Tá bom? Avançando mais um pouquinho, vamos outra coisa que é interessante, a Bíblia você não vai encontrar algum relato da morte em si de Pedro, mas a tradição da igreja primitiva, ela vai nos dizer que Pedro morreu em Roma por volta do final do século, por volta do final do ano 60, por volta aí de 67, 68. Tá? Ele foi morto martirizado por Nero, depois nós vamos explicar um pouquinho esse contexto aí. Então, dando sequência a isso, vamos trabalhar um pouquinho o perfil de Pedro. Pedro, se você lembra bem, ele foi um dos 5 primeiros a seguirem a Jesus. Quando Tiago está ali, quando João Batista está com 2 de seus discípulos e Jesus passa e ele faz menção de que aquele era Jesus, então esses 2 discípulos saem correndo e um desses irmão de Pedro, e eles vão até Jesus, e aí conversando com Jesus e veem que Jesus era o Messias, o irmão de Pedro volta e chama Pedro: olha, nós achamos aquele que as Escrituras falavam, né, o Jesus, o Messias. Então Pedro vai até Jesus. Então Pedro foi um dos 5 primeiros a ser chamados como a seguir a Jesus. Bom, outra coisa interessante que nós temos que passar, estou passando um pouco rápido porque nós temos muito conteúdo, mas só para te dar um panorama, é a personalidade de contraste de Pedro. Pedro é uma pessoa muito impulsiva. Você vai perceber isso no relato de Jesus, quando ele repreende Jesus, quando Jesus fala que haveria de morrer e tal, e sofrer, e ele que é isso? Você é um Messias e tal. Aí Jesus: aparta de mim, Satanás. Então você percebe que ele era tido como porta-voz do grupo, né? Era o primeiro a falar. Alguns até pensavam, mas ele era o que ia lá e
estouradão, ia lá, falava, era impulsivo e agia também. Tanto é que no relato da prisão de Jesus, você encontra isso em João 18, 2 a 12, ele corta a orelha de Malco, o servo, né, do sumo sacerdote, e Jesus vai lá e põe a orelha no lugar. Só que em contraste com essa impulsividade, às vezes Pedro também se acovardava diante da circunstância. Por exemplo, quando Jesus foi preso e ele acompanhava de longe, naquele momento, quando alguns ali por 3 vezes, mas você não estava com ele, você é um deles. Ele, não, que é isso? Não estava. Né? Você percebe que está claro que o medo de ver o que estava acontecendo e aconteceu mesmo com ele por ser um seguidor de Jesus, mas Pedro é esse homem, impulsivo, mas de vez em quando se acovardava, mas também era uma pessoa sensível. Se você ver o relato de Lucas 22, do 12 ao 27, você vai ver que ele chora e se arrepende pelo que ele tinha feito. Só um coração sensível para poder se arrepender. Tá? Outro perfil também de Pedro, é que ele não era uma pessoa rancorosa, ele não guardava rancor. Gálatas também conta aquele episódio que aconteceu na igreja de Antioquia, quando Pedro está comendo com os gentios e chegam alguns da parte de Jerusalém, ali da parte de Tiago, dos judeus, e aí ele, com medo de repreensão dele, sai de perto, e aí Paulo dá-lhe uma espinafrada que face a face. E se fôssemos nós hoje, provavelmente teríamos rancor da pessoa, se não por resto da vida, um bom tempo. Só que, no entanto, se você abre lá em 2 Pedro 3,15, você vai ver que que Pedro chama Paulo de amado amigo. Olha, chamar de amado, não é amigo, é amado amigo. Você percebe que de fato aquilo ficou lá atrás. Ele não era uma pessoa rancorosa. E com tudo isso, Paulo se torna um dos nomes ou um dos principais líderes da igreja, não tanto dos apóstolos como da igreja. E tanto é que no evento, no Concílio de Jerusalém, se não me engano é Atos 14 ou 15, por ali, ele tem grande influência quando Paulo traz a questão de circuncidar ou não circuncidar os gentios. Ele vai trazer a questão dele em relação, o exemplo dele em relação ao centurião Cornélio. Então você percebe que era um homem bem influente na igreja primitiva. E avançando mais um pouquinho, eu quero... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá, antes de tudo, da gente passar, eu queria trazer um pequeno acréscimo aqui, para dizer assim, às vezes pode estar pensando, né? A gente pensa, mas 2 epístolas só? Paulo tem uma pancada, né? Pedro tem 3 epístolas, Paulo tem 3 epístolas, escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, mas o que Pedro tem para nos acrescentar? Além das 2 epístolas que são maravilhosas e que um estudioso, em alguns comentários você vai encontrar, um estudioso que não me fale o nome, ele diz assim sobre a epístola de Pedro: Pedro combina ensinamentos teológicos com conselhos práticos para um viver cristão, um documento didático. Então, a riqueza dessas 2 epístolas, não só para a igreja na época, mas para nós hoje, é de suma importância. E nós não devemos colocar em descrédito a questão de número de escritos, porque tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João e os outros são de suma importância para nós hoje. Tá? E sem contar
que o livro de Atos, como eu já falei, uma parte é direcionada ao testemunho de Pedro e a outra ao testemunho de Paulo. E vou além um pouquinho. Nós não podemos desconsiderar que o primeiro evangelho escrito, o evangelho de Marcos, foi todo embasado no período de João Marcos, quando esteve com Pedro, nos relatos que Pedro contava. Então você percebe as marcas naquele evangelho fortes do temperamento, do jeitão de Pedro. Então, o primeiro evangelho também nós devemos grandemente a Pedro. Tá? Então é uma figura muito importante de ser estudada pela igreja hoje. Então, avançando, vamos lá. Paulo escreve essas epístolas aí por meado de 60 a 68, ano de sua morte. Estas cartas são conhecidas, as epístolas de Pedro, como cartas universais, em alguns lugares como católica, porque a palavra católica significa universal. Mas o que são essas cartas universais? Essas cartas universais significam que elas não foram escritas, endossadas ou endereçadas para uma pessoa apenas, ou para uma igreja apenas, mas elas foram endereçadas para uma região, para todas as igrejas daquela região, ou seja, elas tinham a função de circular. Não são como algumas cartas que Paulo escreve, como a de Filipenses, a de Tessalonicenses, que mesmo apesar de ter circulado, elas tinham um endereço para aquela igreja. Tá bom? Bom, ele está escrevendo ali para os crentes, tanto judeus quanto gentios. E ele tem em mente, ao escrever, a exortação, tanto desses cristãos gentios e judeus, mas uma exortação de não somente uma exortação, mas também uma exortação de esperança. Ele tem em mente em exortar para que os cristãos estivessem firmes ou permanecessem firmes, desses cristãos dessa região, né? E inclusive exortá-los também em relação a influências dos falsos ensinamentos, né? Dos falsos mestres, falsos ensinamentos que estavam sendo pregados ali em Roma e que estavam se espalhando. E também nós não podemos esquecer que Pedro ele escreve para lembrar que o juízo de Deus e de Jesus, o juízo de Deus ali estava próximo. Então nós temos nessas duas cartas exortação a se permanecerem firmes diante das circunstâncias e do sofrimento, né, das perseguições, e a resistir aos ensinamentos heréticos, como a esperança viva de Cristo. Tá? Acredita-se que essa igreja foi escrita em Roma, tá? Como eu já mencionei. Pedro, no final da epístola, ele vai colocar que ele vai tratar Roma como Babilônia, fazendo uma referência à maneira de viver dos romanos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E então, avançando mais um pouquinho, nós percebemos que ele escreve de Roma para exortar esses irmãos de esses crentes gentios e judeus de outras regiões. Mas antes disso, eu quero trazer para vocês um pouquinho do contexto. Alguns teólogos estudiosos falam que foi uma coisa, outros falam que foi outra coisa. Eu tenho para mim que foram as duas coisas que influenciaram. Se tem alguém que entende ou que gosta de história, vai perceber que teve um fato em 64 muito importante. Esse fato em 64 foi quando Nero coloca fogo em Roma. Alguns estudiosos e historiadores vão dizer que esse evento aconteceu porque Nero queria reconstruir a cidade de Roma, porque 2/3 da cidade era construída era de madeira as construções, e ele queria modernizar, mas ele precisava passar pelo Senado. Então ele teve essa brilhante ideia, né? Para ele foi brilhante ideia de tacar fogo em Roma, e ele faz.
E aí ele coloca a culpa nos cristãos. Então, quando ele coloca essa culpa nos cristãos, você tem um grande aumento aí de perseguição em Roma, por parte do império, né, dos governantes ali, mas você também tem uma perseguição por parte da população que não era cristã. Porque, se é os cristãos que tacaram fogo em Roma, queimaram nossa casa, vamos tirar eles daqui, vamos perseguir. Só que tem uma outra perseguição que está acontecendo no momento, que acontece por causa de alguns boatos que circulavam no período ali do primeiro século da igreja, é que os cristãos eram canibais, devido ao ensinamento devido ao ensinamento da ceia do Senhor, né, que este é o meu corpo, comei e bebei, e fazer isso memória de mim e tal. Mas eles entendiam, os não cristãos, que eles comiam e bebiam. Então, eram canibais os cristãos. E sem contar que nós não podemos esquecer a questão que nós vivenciamos hoje. Quando uma pessoa que vem de uma outra seita, que vem de um outro ensinamento rigoroso, e quando se aceita a Cristo, os próprios amigos e famílias os perseguem. Então esse é um contexto de perseguição que estava acontecendo ali em Roma, e que provavelmente Pedro vai escrever para alertar, porque aquilo provavelmente chegaria nas outras regiões, e como acontece hoje em dia, né? Tem um centro ali, Roma era o centro, mas aquilo ia ir para as periferias, né? Para as outras regiões. Então esse é um contexto bem interessante que a gente precisa ter em mente quando a gente fala da escrita, tá? Dessas cartas. Alguém pode talvez perguntar, mas foi Pedro mesmo quem escreveu? A grande maioria dos eruditos e da igreja primitiva traz relatos que atestam a autoria a Pedro. Tanto na própria carta como nós lemos, ele já inicia falando Pedro, Simão Pedro, apóstolo, servo e apóstolo. E nós temos também as evidências externas, né, que foram os pais da igreja. Irineu, por exemplo, ali no meados do segundo século, ele relatando trechos dessa epístola, fala que foi Pedro quem escreveu. Outro que faz citações a essas epístolas também de Pedro é Clemente de Roma. Então, essa geração posterior aos apóstolos, eles endossaram isso. E o máximo que você pode encontrar é alguém alegar e falar que autenticidade, mas como que poderia? Porque as duas cartas foram escritas num grego bem fluente. Mas como é que poderia ser um homem que era pescador, bruto, escrever uma carta dessa? Eu e a maioria dos eruditos acham, né, que isso aí é bem simples, é bem fútil, não deve nem ser levado em consideração em si, porque primeiro que nós temos que levar em consideração Pedro perante o Sinédrio. Ele deixa ali no Atos 4 ali, do 13 por ali, ele deixa o Sinédrio de boca. Quem eram esses homens aí? Não eram pescadores, não eram aqueles homens em outras palavras, meio que sem culturas. Mas Pedro está ali testemunhando. O que nós não podemos esquecer também é que as Escrituras foram inspiradas. É o sopro de Deus, é o hálito de Deus insuflado na mente do escritor. Então nós não podemos ignorar isso. Claro que nessa revelação o Senhor, e nessa inspiração o Senhor respeita a característica de cada escritor ali, mas é o ato divino do Espírito Santo. Outro dado também que nós não podemos deixar também é que você percebe principalmente ali no final ali da primeira epístola, ali no capítulo 5, versículo 12 e 13, que provavelmente Paulo pode ter uma ajuda ali de João Marcos e de Silvano como seu redator. Paulo, algumas das cartas também, ele não foi o redator, ele teve um redator. Tá? Então tudo isso nós precisamos levar em consideração. Então,
essa questão de, mas foi escrito num grego, é um grego bem rebuscado, então não poderia ser ele, é um argumento muito fraco, tá bom? Agora, dando sequência, vamos entrar aí no conteúdo dessas epístolas, tá? A primeira epístola, então, de Pedro, é o que eu falei para vocês, ele já faz uma alusão à Babilônia, isso você vai encontrar no capítulo 5, versículo 13, onde ele fala, fazendo uma alusão de Babilônia com Roma, pelo sentido da opressão e da devassidão que Roma vivia. O Roma era algo assim de deixar qualquer um de cabelo em pé, né? E, inclusive ele faz uma alusão também à Babilônia eleita, a igreja em Roma, tá? Ele começa a escrever essa epístola, primeiramente, você percebe que, como eu já falei, para exortar os cristãos a suportar a opressão e aos perigos que estavam expostos por causa do Evangelho, né? Por causa do Evangelho de Cristo, né? E ele também traz essa questão da perseguição, do juízo do povo em relação aos cristãos. Então você percebe que não é somente por parte do império, mas por parte das pessoas, por parte de famílias que, ao verem as pessoas se convertendo e mudando de vida, o que acontece hoje, que nós estamos vendo, às vezes nós vemos famílias que até deserdam a pessoa ou tira para fora de casa, né? Então ele está fazendo esse alerta aí, essa exortação para os cristãos permanecerem firmes, tá bom? Vamos descendo então. Então ele vai começar essa epístola primeiro com uma identificação, como nós falamos, né, do autor e para quem ele escreve. Se você for lá, ele vai falar a região da Galácia, logo no comecinho, lá no primeiro capítulo, no versículo 1, na primeira epístola, 1 e 2 ali, ele vai falar a região da Galácia, a Ásia Menor e essas regiões. Então ele identifica, não só ele como autor, mas ele identifica para quem ele está escrevendo. E logo em seguida, ele faz uma ação de graças ali, né? E a gente percebe, esse versículo, até quero ler com vocês aqui, nessa sua oração ali de ação de graças. Abram aí em 1 Pedro, quem quiser abrir aí a sua Bíblia, quem quiser e quem puder, né? Vamos lá, 1 Pedro, o capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, mais adiante um pouquinho aqui, ó: conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então você percebe que um motivo de esperança viva. Gente, eu peço aqui e eu oro para que nenhum cristão não passe um dia sem agradecer, sem ter essa viva e essa rica esperança que nós temos na promessa de um dia estarmos com Cristo, na salvação. Gente, você, por mais que você tenha alegrias e tenha tristeza, mas essa alegria, isso não deve sair da mente do cristão nunca. Sabe? Isso daqui é a nossa esperança viva na promessa de Cristo. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Ele também vai fazer exortação à santidade. Se você decorrer ali no capítulo 1, você vai ver que ele vai falar, ele vai usar trechos ali, citações de Levíticos, sede santos. E se você olha para o livro de Levíticos, um dos motivos maiores ali é adoração, é Deus ensinando o povo a verdadeira adoração. E é em Levíticos a primeira vez que Deus vai usar o termo, eu sou santo, então vocês sede santos porque eu sou santo. Tá? Então a verdadeira adoração do cristão passa pela santidade do cristão.
Não dá para adorar a Deus se você não tiver santidade. Bom, vamos lá. Depois ele ensina os deveres dos cristãos. Na realidade aqui é um teste, é um dar um bom testemunho do cristão, tanto em relação à família, à sociedade e às autoridades. É uma vida honesta e uma vida de submissão. Bom, seguindo aqui, nosso tempo corre. Ele vai tratar também nessa primeira epístola seguir o exemplo de Cristo. Seguir o exemplo de Cristo no amor, na paciência e no sofrimento. E com vista ao final próximo. Então a gente percebe que Paulo já vivia isso, já tinha em vista essa questão. Por isso que eu falo, o cristão não pode viver sem esperar a volta de Deus e sem ter essa promessa diária. Não pode viver diariamente sem ter em vista a volta de Cristo e essa promessa maravilhosa da viva esperança. Prosseguindo, aí ele vai trabalhar também, ele vai instruir como os presbíteros ou os pastores devem apacentar as ovelhas. Ele vai ensinar também como os jovens devem tratar os presbíteros, os pastores, e vai ensinar humildade. Gente, é importante, essa carta é maravilhosa, não tem como não estudar. E para fechar aqui esse assunto da primeira carta e rapidinho ir para a segunda carta, ele exorta os cristãos a lançarem as suas aflições sobre Deus, mas terem a consciência de que Deus tem cuidado deles ou cuidado de nós. Gente, olha, nesses tempos que nós estamos vivendo, isso aqui é um bálsamo, isso aqui é um alívio. Saber que nós podemos levar as nossas aflições ou as nossas perseguições para Deus e a gente ter consciência que Deus está cuidando de nós. É um bálsamo, isso é um alívio para nós. E dando sequência, vamos lá para a segunda carta. A segunda carta também provavelmente ele já está escrevendo aí já para o final da sua vida ali, o seu martírio. Alguns dizem que nessa época os romanos pegavam os cristãos e embebeciam ele em óleo, em alguma coisa assim, e acendiam como tocha e punham para iluminar a cidade. E aí nesse contexto você tem aí o martírio de Pedro, por volta de no final de 68 aí. Então essa carta provavelmente é mais para o final aí de 66, por aí. E aí ele vem com um motivo de exortação, mas traz um outro motivo também, gente, que é o que nós falamos dos motivos das cartas, né? Exortar a igreja a continuar firme na vocação a que ela foi, a vocação dela, a não desviar permanecer firme, e a não desviar dos ensinamentos, a permanecer firme, não aceitar ensinamentos heréticos de falsos mestres. E aqui eu quero deixar uma pergunta para você. Escreva no meu WhatsApp a resposta. Qual é a vocação da igreja? Você sabe qual é a vocação da igreja hoje? Gente, Pedro está escrevendo aqui para continuar firme nessa vocação. Nós sabemos qual a vocação da igreja. É difícil quando a gente quer ser cristão e não sabe qual a vocação. Nossa. Escreve depois, manda no meu WhatsApp qual é essa vocação, escreve embaixo. Qual a nossa vocação como igreja? E ele vai exortar também a permanecer, evitar, não deixar que infiltrassem esses ensinamentos errados. E ali você tem uma linha ali que estava entrando nas igrejas, um ensinamento herético, muito talvez baseado num platonismo, aí num dualismo de que a carne é ruim, a carne é mal e o espírito que é bom. E aí você tinha dois grupos. Um desses grupos, porque a carne é mal, nós vamos ter que então aplicar sacrifícios, a mortificar a carne e a viver uma vida assim, tal, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada.
E por outro lado você tinha alguns que estavam ensinando que já que a carne é mal mesmo e o espírito que é bom, então se o que a carne fizer não interferir no espírito, ó, liberou geral, era aquelas, sabe? Era aquela licenciosidade, ou aquela, tudo que é mal, tudo que pode fazer na carne, não tinha problema. E o que é pior, isso estava entrando na igreja, gente. Será que a gente olha, às vezes não tem nenhuma semelhança com as nossas igrejas hoje? Quantos ensinamentos? Eu tenho um amigo ontem, um colega ali do seminário, ontem ele estava perguntando para o professor, na aula, sobre um grupo que traz uns estudos de que quando Paulo estava ensinando sobre os afeminados, não herdar o reino dos céus, sobre os homossexuais, que aquilo foi traduzido de maneira errada. E tem gente aceitando isso. Quantos ensinamentos errados a gente percebe está entrando? Está aqui, ó, Paulo está alertando. Vamos lá, gente, vamos dar sequência, tem mais um pouco aí para avançar. Então, ele começa a carta com alguns desses, quase da mesma maneira, com uma saudação que era normal, que era comum nos escritos, né, daquela época, principalmente nas cartas dos apóstolos. E depois a gente percebe que nessa identificação dele, nessa saudação, ele já identifica logo de cara Jesus como Deus e Salvador. Olha quanta teologia tem nessas duas cartas, gente. Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Aí depois, outro assunto que ele vai trabalhar é a graça progressiva, na segunda epístola, de Deus como característica dos filhos de Deus. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Gente, isso tem que fazer parte do cristão. Essas 8 características. E vamos lá. Ele também vai trabalhar nessa carta um motivo que você consegue perceber, e é bem forte ali nos escritos, é que ele está escrevendo ali por volta, como nós falamos, de 66, aí mais no finalzinho da sua vida, e ele está percebendo a sua morte. Ele está percebendo que ele vai... Então ele escreve, principalmente essa segunda carta, para deixar uma lembrança do seu ensinamento. Gente, quando eu vejo isso, eu olho que transformação desse homem. Ele não está pensando nele, ele está pensando em deixar os ensinamentos dele. Ele podia muito bem, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, se vira de ouvir. Não, a preocupação dele é deixar esses escritos para a igreja. E outro motivo também que a gente percebe na segunda epístola de Pedro é que ele está dando o fundamento da fé. Qual o fundamento da tua fé, jovem? Você que está ouvindo. Qual o fundamento? Será que você poderia também responder essa pergunta? Qual o fundamento? Gente, nós precisamos saber a resposta quando alguém pergunta. E Pedro vai falar aqui, a nossa fé não é fundada em fábulas. Não é. Ele vai falar, é fundada na experiência pessoal de Deus e com Jesus, dos profetas, pelo Espírito Santo e também do testemunho pessoal dos apóstolos que estiveram com Jesus, testemunho real. A nossa fé é real, gente. Jovem, a tua fé não foi criada numa fábula, numa ficção. Não, a tua fé, a minha fé, a nossa fé é real. E indo para o final, ele também traz aqui uma exortação ao cuidado com os falsos mestres. Gente, muita coisa entrou na igreja, tem entrado na igreja. Ele também vai falar da perseverança e convicção da volta de Cristo. E que o final disso tudo, que Jesus vai vir para fazer nova todas as coisas. Olha que maravilha, gente. Quando eu acordo e eu vejo um noticiário com aquele número de mortes, com aquilo tudo, e eu vejo isso daqui, que Jesus vai voltar para trazer algo novo.
É uma nova vida, fazer algo novo, todas as coisas. Não vai ter vírus, não vai ter morte, não vai ter nada. Meu Deus, isso é um bálsamo. Isso me deixa com uma alegria que, poxa, não pode sair isso da mente do cristão. E para finalizar, que o nosso tempo aqui está rapidinho e a hora voa, eu queria deixar para vocês aqui 2 pensamentos aqui. Primeiro, que tipo de homem Pedro se tornou. Mas se você for estudar um pouquinho, você vai ver que depois da descida do Espírito Santo, aquele homem se tornou de um homem que cortava a orelha de um homem que, não fala isso não, porque o senhor não vai morrer nada, o senhor ele se torna um dos maiores nomes da igreja. E quando nós como cristãos deixamos, e quando nós como pessoas, e até como cristão, porque muitas vezes nós queremos deixar de lado o Espírito Santo, querer viver na carne, mas quando o Espírito Santo de Deus, ele entra na pessoa, ele provoca essa mudança. Ele provoca uma mudança genuína. Deus tem provocado, o Espírito Santo tem provocado essa mudança na tua vida, nas nossas vidas. Pense nisso, meu amado jovem. E outra coisa que eu queria só encerrar aqui com a gente é que quando Pedro ele está ali com Jesus e Jesus pergunta, fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, por 3 vezes. E aí Pedro fica chateado, e aí Jesus ele faz um breve relato de como Pedro haveria de morrer. Aí ele fala: segue-me. Jesus tem feito um convite, gente, para mim, para você, para todo jovem que está assistindo. Segue-me. Não importa o tempo, não importa a circunstância, que nós possamos seguir a Jesus Cristo. E para finalizar, estas cartas têm que nos trazer um bálsamo de esperança, porque muitas vezes Satanás ele tenta ofuscar a nossa mente, a nossa visão, e achar que nós não temos esperança, porque está assim, o homem é mau, o homem é ruim. E, gente, nós precisamos ter essa viva esperança nos nossos corações, de que Jesus Cristo é real, de que Jesus Cristo é a viva esperança que nós temos da vida eterna. Isso deve confortar os nossos corações. Por isso, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham semanas abençoadas, e não perca de vista isso, o que Deus tem para nós. Tá bom? Entra lá, responde essas perguntas. Deus abençoe a todos. Amém.